Olá, este é mais um episódio da playlist Ciência Espiritual e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade na academia, mais especificamente sobre espiritualidade tóxica. Vamos conferir? Neste episódio de hoje, eu vou apresentar para vocês uma aula aberta que eu ministrei no último dia 22 de junho para os membros da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, LIASE, da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, FACE, que fica na cidade de Vespasiano, em Minas Gerais. O tema foi a espiritualidade tóxica e a positividade tóxica, né? Espiritualidade e positividade tóxica, foi exatamente o título. E foi uma boa oportunidade de falar sobre espiritualidade numa faculdade, mas também colocar os problemas da espiritualidade tóxica como uma versão espiritual, né, da chamada positividade tóxica, que eu explico de modo bem didático nessa palestra que vocês vão assistir agora. Como ela foi ministrada originalmente pelo Google Meet, então não ficou disponível pelo YouTube, por isso que eu estou disponibilizando aqui como um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual para que todos tenham acesso, até porque foi uma aula aberta, ela não era fechada, então ela pode ser liberada para vocês. Mas ficou muito interessante também. Então essa liga que me convidou, através da Natália, que é uma das acadêmicas de medicina da Liga, né? A Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, aliás, tem por objetivo reunir acadêmicos, professores e profissionais da área da saúde interessados em compreender o papel da espiritualidade na saúde e como lidar com ela em sua prática. Então, como é que eles entendem espiritualidade ali? A partir de um pensamento de Marisa Campbell-Miller, de 2004, que diz o seguinte: espiritualidade é uma expressão para designar a totalidade do ser humano enquanto sentido e vitalidade. Por isso, espiritualidade significa viver segundo a dinâmica profunda da vida. Isso significa que tudo na existência é visto a partir de um novo olhar, onde o ser humano vai construindo a sua integralidade, a sua integração com tudo que o cerca. Então, a faculdade em si, onde essa aula foi ministrada, tá certo? É uma instituição particular de ensino superior localizada em Vespasiano, no interior de Minas Gerais, e que procura cumprir seu papel para com a sociedade, contribuindo para a inserção e acesso da população ao ensino superior, ofertando cursos de graduação e pós-graduação, além de serviços às comunidades da região em que está sediada e da capital. Todas as disciplinas e atividades acadêmicas promovem a interação entre o saber e o fazer nas diversas áreas de ensino, desde o primeiro período, com o objetivo de construir um pensamento holístico e uma formação humanista dos alunos, algo bem interessante, né? Tanto que entre os princípios dessa faculdade estão a liberdade de expressão para todos os membros da comunidade acadêmica, a democracia interna, conduta ética em todos os campos de atividade, né, com estrita observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, defesa intransigente de seu mais precioso ativo, que é a diversidade interna, que corresponde à diferença dos seus objetos de trabalho, de suas visões de mundo e dos valores da sua prática. Compromisso com a construção de uma sociedade social, justa socialmente, ambientalmente responsável, respeitadora da diversidade e livre de todas as formas de opressão ou discriminação de classe, gênero, etnia, nacionalidade. E também até uma valorização da cultura nacional. E a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, aliás, é uma das dezenas de ligas dentro da faculdade. Então, nós vamos agora assistir um pequeno vídeo promocional, aliás, que já foi lançado há alguns anos, e depois, então, diretamente a nossa aula aberta, que foi ministrada no último dia 22 de junho. Confiram, então.
Muito bem-vindo, Paulo. Espero que seja uma noite agradável para você e que você possa ficar à vontade aí para compartilhar seu conhecimento, tá bom? Vou desligar minha câmera, meu áudio, você pode ficar aí à vontade. Muito boa noite, Natália. E demais, agora que eu achei o chatzinho do lado que ela falou, pode acompanhar no chat, eu não tinha achado, porque eu não estou acostumado com o Meet, é a primeira vez, sempre o StreamYard ou outro. Mas esse tema é um tema que tem se tornado um pouco mais frequente, acho que nesse último ano aqui no Brasil, mas fora daqui ele já é debatido há mais tempo, como a gente vai ver na apresentação. E por conta de toda a situação que nós vivenciamos hoje no Brasil e no mundo, obviamente que as buscas de natureza religiosa e espiritual acabam sendo mais, digamos, potencializadas, né? Porque as pessoas, diante das dificuldades, questões de saúde, riscos para a vida, acabam buscando aquilo que elas têm à sua disposição, que está além do tratamento médico e mesmo psicoterápico. Então, elas buscam algumas coisas. Porém, no meio desse processo, também esse momento potencializou um problema que já existia antes até da pandemia, que é a ideia de que às vezes a gente acaba tendo algumas crenças, não só crenças partilhadas por grupos, né, religiosos ou espirituais, mas crenças até de natureza muito particular ou muito enviesadas, né, que acabam sendo de uma natureza escapista, digamos assim. Acho que é o termo mais adequado. E aí alguns pesquisadores pelo mundo perceberam que isso tinha uma natureza tóxica, né? E aqui no Brasil, essa percepção ainda é um pouco recente, mas está começando a se tornar mais comum. E eu vou contar um pouco disso, dessa história, a partir dos slides que eu preparei aqui para vocês. Então, espiritualidade e positividade tóxica, né? A positividade tóxica, que talvez seja um termo mais antigo, tem a ver com aquela ideia de que nós não... Tudo tem que ser good vibes, tudo tem que ser meio zen, não pode ficar triste, não pode ter problemas, não pode ter defeitos. E quando isso vem para um nível espiritual, aí a gente chama também de espiritualidade tóxica. Bom, como diz ali, eu sou um instrutor de meditação não dualista, que é um tipo de meditação que não inclui todo aquele paramento que existe nas religiões, ela tem um contexto livre, um contexto não religioso, mas também sou um pesquisador de religiões e espiritualidades em geral. Sou um estudante de filosofia da mente, consciência, paraciências e pensamento sistêmico. Eu fui, há um tempo atrás, incorporado como membro do NEDEC2, que é o Núcleo de Estudos e Desenvolvimentos em Conhecimento e Consciência da UFSC, que é um grupo de pesquisadores ligados a vários cursos lá que estudam conhecimento e a consciência. Apesar de eu não fazer parte da UFSC, não ter formação na área, eu sou o único membro que foi aceito que não tem formação, por causa dos meus estudos, do meu trabalho já. Também sou responsável pelo canal Paulo Stecker no YouTube, que é um canal que faz conexões entre ciência e espiritualidade, defesa da ciência, antinegacionismo, na verdade, né? E rechaço a visões tóxicas na religião e na espiritualidade. Para quem quiser conferir depois, aí youtube.com/Paulo Stecker. Meu e-mail está aí também. Então, vamos adiante, né? Aqui. Como que eu comecei a tratar desse tema? Existe uma psicóloga clínica especialista em saúde mental e psiquiatria de São Paulo. Ela é bem jovem, chama-se Evelise Valério, e ela foi uma das primeiras pessoas na área de psicoterapia, psicologia, saúde mental, a tratar da questão da espiritualidade e da positividade tóxica. Espiritualidade sem consciência social é apenas positividade tóxica. Não justifiquemos barbaridades com base em crenças que compõem recursos individuais para lidar com a sua vida na vida dos outros. Você pode acreditar e cultivar sua religiosidade e espiritualidade sem impor sua visão do mundo aos outros. Essa que é a questão, né? Esse culto pela positividade, que ignora aspectos da sociedade e subjetividade das pessoas, é muito prejudicial. Nem todo dia tem terreno fértil para agradecer e ser feliz. E tudo bem. Então, isso me chamou a atenção, eu comecei a pesquisar, inclusive fiz contato com ela, convidei para uma live sobre
espiritualidade e positividade tóxica, que foi o pessoal aqui, acho que a Natália, as outras meninas descobriram, e aí me convidaram para vir aqui hoje. E foi uma live muito boa, porque foi possível a gente falar sobre essas questões com muita clareza. E a partir daí que se desenvolveu, inclusive, essa apresentação que eu estou aqui mostrando para vocês, um pouco mais, né, didática, para que a gente entenda o contexto disso, as implicações dessa questão. Então, a expressão espiritualidade tóxica, ela vem na esteira de outras dentro do mesmo contexto que têm sido faladas por aí, expressões que talvez vocês encontrem pela internet, que é positividade tóxica, religiosidade tóxica e uma também gratidão tóxica. O que é isso? É aquela tendência que já recebeu muitos memes do namastê gratiluz, namastê gratiluz, namastê gratiluz, gratidão para tudo, mas que é simplesmente uma expressão que não tem alma nenhuma, é só como se fosse um cumprimento que, na verdade, não diz nada mais do que isso. A religiosidade tóxica é aquela religiosidade que interfere na vida laica dos cidadãos, né, que quer impor as suas regras, e muitas vezes bastante repressivas, com relação a todos os cidadãos de uma nação, e não apenas aqueles que estão naquele grupo religioso. E a positividade tóxica é uma tendência que praticamente demoniza o fato de que nós temos emoções conflituosas, ou também chamadas emoções negativas, ou emoções em desalinho. Você pode usar qualquer termo, mas na verdade são emoções, simplesmente emoções que todo ser humano tem. E quando isso é demonizado, vão aparecer vários tipos de problemas que os próprios profissionais da área da psicologia podem dizer melhor que eu quais são, ou da área da saúde mental, da psiquiatria, né? Então, isso é um problema muito sério que tem se agravado nos últimos anos. Então, nas redes sociais se tem visto muito disso também, mas ele é mais antigo, só que hoje em dia tem se tornado mais sério. Então, ficou mais evidente, na verdade, nesse tempo. Então, chamamos a espiritualidade tóxica no meio da nova espiritualidade, de espiritualidade namastê gratiluz nova era. O que é essa nova espiritualidade? Esse conceito até não é meu, é um conceito que nasceu nos Estados Unidos muitos anos atrás e que se tornou um pouco popularizado por Ken Wilber, que é um psicólogo, um dos criadores da psicologia transpessoal e o proponente da psicologia integral, em que, então, nova espiritualidade seriam aquelas espiritualidades não só não conectadas com religiões formais, antigas, aquelas instituídas, mas sendo uma mescla de coisas ocidentais, orientais, coisas modernas, né? Daí entrariam as terapias holísticas, o tal coaching quântico, o espiritualismo não religioso, neo-xamanismo, neo-espiritismo e tantas outras coisas. Que tem, assim, várias problemáticas, inclusive, que são sistemas não coesos entre si. Então, eles ainda são bastante caóticos e se envolvem frequentemente em positividade tóxica, gratidão tóxica e espiritualidade tóxica. Então, essas três coisas, positividade, gratidão e espiritualidade, até podem ser boas em vários, né, contextos, desde que nós não desconsideremos os limites e as dificuldades dos seres humanos e não venhamos a fazer vistas grossas à necessidade de promoção da justiça social e da conscientização dos problemas coletivos, que é consciência social. Então, se não há consciência social, não há nenhum interesse em promoção de justiça social, essa espiritualidade é tóxica, porque não serve à humanidade, não serve à comunidade. Então, quando se fecha os olhos a isso, temos um grau de toxicidade. Mas como que esse conceito de espiritualidade tóxica, que é o termo mais usado no Brasil, nasceu? Ele vem de um outro conceito, que seria a sua variante em inglês, que é a expressão spiritual bypassing, ou desvio espiritual, literalmente falando. Isso surgiu em 2010, então nós só temos esse conceito há 11 anos, gente, muito recente. Isso apareceu num livro chamado Spiritual Bypassing, When Spirituality Disconnects Us from What Really Matters, né? Ou seja, desvio espiritual quando a espiritualidade nos desconecta do que realmente importa. Foi uma edição em inglês da North Atlantic Books e escrita pelo PhD Robert Augustus Masters. Então, esse livro, ele mereceu até menção de Ken Wilber, que eu falei há pouco, que é o criador da psicologia integral, que disse dele o seguinte: um guia maravilhosamente significativo e importante para o genuíno despertar espiritual e as maneiras como usamos indevidamente a religião
para evitar verdades dolorosas. Bem, então, na própria definição de Masters, o autor do livro Spiritual Bypassing, o desvio espiritual, que para nós é a nossa espiritualidade tóxica em português, o uso de crenças espirituais para evitar lidar com sentimentos dolorosos, né, feridas não resolvidas e necessidades de desenvolvimento, é tão difundido que passa despercebido, ou seja, muito comum, se tornou praticamente cultural. Os ideais espirituais de qualquer tradição, sejam os mandamentos cristãos ou os preceitos budistas, podem fornecer uma justificativa fácil para os praticantes evitarem sentimentos desconfortáveis em favor de atividades aparentemente mais iluminadas, quando separadas das necessidades psicológicas fundamentais que, obviamente, todo ser humano possui, né? Essas ações costumam fazer muito mais mal do que bem. Isso é a definição do próprio autor do livro Desvio Espiritual. Então, esse livro, ele fornece uma visão aprofundada das questões psicológicas não resolvidas ou ignoradas, muitas vezes mascaradas como espiritualidade, incluindo o quê? Autojulgamento, amabilidade excessiva, que aí entra a questão da gratidão tóxica também, né? Tudo é amor, tudo está no cósmico, e aí a pessoa fecha os ouvidos para qualquer outro problema social que nós tenhamos. E dissociação emocional também acaba acontecendo. Então, o autor desse livro, o Masters, ele é psicoterapeuta, né? Mostra como usamos e abusamos da religião de maneiras muitas vezes inconscientes. Seu livro é um apelo especial para aqueles que cresceram com uma espiritualidade New Age não estruturada e agora estão em busca de uma prática espiritual mais madura, bem como para qualquer pessoa que busca maior autoconsciência e um relacionamento mais sólido consigo mesmo e com os outros. Aí eu coloquei um pouquinho um conceito que, claro, ele não é consenso dentro da psicologia, mas ele se encaixa muito nesta questão da espiritualidade tóxica, porque ele é tratado tanto no livro de Masters como em outros textos que falam, né, da espiritualidade e positividade tóxica, que entre o mascaramento que essas pessoas acabam cometendo, né, dentro de uma espiritualidade, está a dissonância cognitiva, ou seja, para evitar ter que confrontar um monte de problemas. Então, o mundo, ele é uma interpretação de nossa mente. E isso está muito associado aos nossos valores. Ao longo da vida, temos que tomar decisões diante das situações e experiências, resultando muitas vezes em conflitos entre o que pensamos e o que temos que fazer. E tal desconforto podemos chamar de dissonância cognitiva. Mas o autoconhecimento e a espiritualidade nos auxiliam a lidar com essa questão ou pioram as coisas? Bom, deveriam auxiliar, mas às vezes, como nós vamos vendo aqui, acaba piorando. Bom, dissonância cognitiva é um conceito desenvolvido pelo psicólogo Leon Festinger no seu livro Theory of Cognitive Dissonance, de 1957, e consiste num fenômeno de mutação cognitiva, em que se sabe ser possível a mudança de certa forma irracional de opiniões, crenças e valores, através da pressão externa de condições, ordens ou circunstâncias adversas àquele conjunto caracterológico prévio. Um fenômeno que causa, assim, uma ruptura entre os dois eixos, que é o eixo ético-cognitivo e o moral-prático. Agora, imagine quando isso entra no contexto religioso. Um quadro de tensão máxima, a dissonância cognitiva finda por impor, modificar ou convencer a realização de determinadas mudanças de princípios diante dos nossos atos ou práticas submetidos e contrários àqueles. Quando a dissonância cognitiva ultrapassa um limite suportável para não se atingir o colapso da psique, há 3 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Ou a pessoa se impõe e faz o ambiente se adequar ao seu conjunto de valores, o que é muito difícil, cessando assim a contradição entre a sua ética e a moral circunstancial, ou acrescenta um novo elemento cognitivo atenuante ou justificante que dê equilíbrio aos princípios antigos com a situação nova, diminuindo esta incoerência cognitiva a níveis aceitáveis, ou modifica radicalmente seus pilares de valores que estão de encontro com a conjuntura hostil local ou temporal, e essa última opção é a mais grave.
E um conjunto de tudo isso pode acontecer com as pessoas que estão, digamos, demonstrando essa espiritualidade tóxica, religiosidade tóxica, positividade tóxica, gratidão tóxica e assim por diante. Bom, e é possível que alguém mude isso, esse seu comportamento, porque a pessoa muitas vezes não, praticamente na grande maioria, nem sequer percebe que está fazendo isso, é bastante automático mesmo. E mudar crenças disfuncionais enraizadas é uma das principais partes da terapia, não só da psicoterapia dentro da psicologia, mas várias outras formas de psicoterapia. E expor as ideias conflitantes diretamente gera uma dissonância cognitiva muito desconfortável e pouco eficaz para mudar crenças. Por isso, em vez de dar ordens, os psicoterapeutas frequentemente se focalizam em fazer perguntas que levem o paciente a refletir, guiando para conclusões mais saudáveis, respeitando o papel ativo do paciente. Agora, aí entrando na minha área, né? Já os mestres espirituais, de todas as religiões e formas de espiritualidade, tomando como exemplo os mestres budistas, inclusive o budismo é a religião que eu pratico desde 1994, então já são 27 anos, né? Eles conduzem os praticantes de meditação a observar os próprios pensamentos e fazer por outra via o mesmo trabalho proposto em algumas formas de psicoterapia, como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que é bastante disseminada hoje em dia, né? Tanto que a meditação não é mais considerada como uma pseudociência, mas uma técnica milenar que tem merecido pesquisa pelo método científico mais rigoroso em todo o mundo. No Brasil existe um livro chamado Mindfulness e Terapia Cognitivo-Comportamental, da Isabel Weiss, foi publicado há pouco tempo, em que mostra as pesquisas científicas com meditação, com esses objetivos que a gente está falando aqui. Aí vamos falar um pouquinho de positividade tóxica. Aí tem um outro texto da Ivelisse, 18 de junho do ano passado, que disse o seguinte: o que é positividade tóxica e por que você deveria saber sobre isso? Positividade tóxica é um conceito que diz que estar ou ser positivo é o jeito certo e o único jeito de viver a vida. Isso quer dizer que você deve se focar somente em coisas positivas e rejeitar todo o resto que lhe dê gatilhos para emoções negativas. Positividade tóxica pode resultar em negação, minimização e invalidação de emoções que são autênticas do ser humano, todos sentimos. Emoções são reações físicas no nosso corpo, foram selecionadas na espécie e têm sua função. Em vez de dizer, você deve sempre ver o lado bom das coisas, tente praticar dizer, eu imagino como deve ser difícil ver algo de bom nesse momento, mas estarei aqui para te apoiar agora e quando isso for possível. Em vez de dizer, você vai superar isso, tente praticar dizer, vai ser difícil, mas eu acredito em você. Em vez de dizer, falhar não é uma opção, tente praticar dizer, falhar faz parte do meu crescimento. Em vez de dizer somente vibrações positivas, né, só good vibes, tente praticar dizer, estou aqui por você nos bons e maus momentos. Em vez de dizer, poderia ser pior, tente praticar dizer, eu sinto muito que esteja passando por isso. Aliás, o tal coaching quântico e muitos dos tais coaches usam essas frases de efeito que são de positividade tóxica no seu trabalho, e é por isso que eu tenho até no meu trabalho, nos meus textos e nos meus vídeos, feito uma crítica bastante séria, severa, em relação a esse tipo de prática pseudoterapêutica, na verdade. Então, vejo alguns paralelos dessas palavras da própria Ivelisse aqui com a visão de interser que foi proposta pelo mestre Zen vietnamita Thich Nhat Hanh em seu trabalho e em seus livros. Um dos livros que se chama Felicidade, ele fala algumas coisas muito parecidas com o pensamento dela aqui. Então, 7 motivos por que sentimentos desconfortáveis são importantes, que, portanto, contestam essa ideia de uma positividade tóxica. Quais seriam esses motivos, né? Primeiro, que as experiências mais significativas nem sempre são prazerosas. Ou seja, senão nós vamos criar uma noção errônea de que apenas aquelas experiências que nos causam prazer valem a pena. Mas mesmo no próprio budismo, por exemplo, que é um contexto que eu conheço bem, não se fala dessa forma. É necessário observar as experiências prazerosas, as dolorosas e as neutras. E dentro de uma meditação budista,
a gente é instruído a observá-las todas, dando a mesma importância a todas elas e não descartando nenhuma. Então, pessoas que às vezes usam coaching quântico, essa PNL, programação neurolinguística, que é uma pseudociência, né, é importante que se diga, para fazer esse tipo de coisa, né, cancelando qualquer experiência que não seja prazerosa, estão fazendo um desserviço à psique das pessoas, com toda certeza. Segundo motivo, movimentos políticos que mudaram o mundo muitas vezes eram motivados pela raiva. Aí eu falei até num vídeo que tem uma diferença entre raiva e indignação. A raiva muitas vezes pode ser bastante destrutiva, mas quando ela vira uma indignação e há uma consciência social ali, ela pode causar grandes mudanças numa sociedade. Por exemplo, protestos. Muitos protestos por questões justas vêm de uma indignação e talvez até de raiva, mas ninguém contesta a importância de protestos ao longo da história para a promoção de muitas coisas ao longo da nossa história humana, né? O voto das mulheres foi conquistado na base de protestos, né? Nós tivemos vários tipos de protestos muito positivos ao longo da história. Então, dizer que esses sentimentos são negativos faria com que nós continuássemos sempre dominados, né? Terceiro motivo, desejos de mudança para uma vida melhor também podem desencadear medo ou tristeza. Sim, até nas instruções meditativas do budismo se fala isso, que isso não é incomum acontecer, e Ken Wilber, um dos criadores da psicologia transpessoal e proponente da psicologia integral, fala que nestes casos seria muito bom que quando alguns praticantes de meditação chegam nesse ponto da prática, em que pode aparecer medo, tristeza e outros sentimentos conflitantes, que eles, paralelamente à prática meditativa, façam psicoterapia. Eu concordo plenamente com ele. Quarto motivo, ansiedade e medo podem nos proteger de possíveis ameaças. Isso é explicado pela neurociência, gente. É como o nosso cérebro funciona. Se nós eliminarmos totalmente o medo, né, da nossa vida, nós seremos imprudentes. Inclusive, se fala isso no caso de escaladores, né? Eu mesmo já tive uma época da minha vida em que eu fazia escalada e eu aprendi isso. Quando a gente perde o medo, é onde há o risco da gente cair. Eu não caí, mas um amigo meu caiu. Exatamente porque ele era muito destemido. Ele simplesmente acabou sendo imprudente. Então, ansiedade e medo só vão ser um problema em níveis muito excessivos, mas para autoproteção nós temos que manter algumas dessas coisas. Quinto motivo, culpa pode nos motivar a agir ou fazer as coisas de modo diferente. Sim, totalmente não espontâneo e que vai causar vários tipos de problemas, né? Atrapalhando a nossa saúde mental e tendo até consequências físicas no final. Sexto motivo, viver uma boa vida não diz respeito a somente ser feliz, mas ser autêntico, se conhecer, se respeitar e ser quem você é, sem medo, com certeza. E o sétimo motivo, se nos sentimos sempre felizes, perdemos a oportunidade de melhorar enquanto pessoas e lutar por ideais que acreditamos. Até porque, né, gente, nós sabemos que é praticamente impossível, na condição atual da humanidade, ser 100% do tempo feliz. E está tudo bem. E aí vamos para a espiritualidade tóxica. A positividade tóxica, quando num contexto espiritual, é o que se chama de espiritualidade tóxica, ou lá em inglês, então, spiritual bypassing. E ela pode ser definida assim, uma definição minha, essa definição baseada num contexto entre o que disse a Evelise, entre o que disse o Master no livro Spiritual Bypassing, juntando, eu cheguei a essa definição aqui. Espiritualidade tóxica é um conceito que diz que estar ou ser positivo e sempre confiante nas forças espirituais ou transcendentes, seja o universo, luz, energia, Deus, etc., é o jeito certo e o único jeito de se viver uma vida espiritual. Então, ele define, ele padroniza esse jeito e não aceita concessões. Isso equivale a dizer que você se foca somente em coisas positivas, cria uma autoimagem supostamente evoluída e espiritualizada por convencimento e rejeita o restante que lhe dê gatilhos para emoções negativas que acabam por ser consideradas como um tipo de baixa vibração, né? Então, por extensão, quem recai numa visão espiritualmente tóxica considera pessoas que expressam suas emoções negativas como sendo de baixa vibração, gerando um preconceito, um afastamento e até um ataque a tais indivíduos considerados espiritualmente involuídos.
Neste momento atual que nós passamos de crise de saúde mundial, temos visto muitos espiritualistas, né, principalmente dessa turma Nova Era, Namastê, Gratiluz, Neo-Espiritismo e algumas outras formas, falando disso, que as pessoas, por exemplo, que estavam sendo, né, ceifadas nessa pandemia eram porque tinham uma vibração muito baixa e por isso, quer dizer, inadmissível uma coisa dessa, não tem como se aceitar isso, né, gente? Assim como a positividade tóxica, a espiritualidade tóxica não só pode resultar em negação, minimização e invalidação de emoções, de todos os sentidos, como pode gerar pensamentos cognitivamente conflitantes e dissonâncias cognitivas várias para sustentar a ideia de que tudo é cor-de-rosa na vida de uma pessoa espiritual, salva, renovada, renascida ou iluminada. Emoções são reações físicas no nosso corpo. Foram selecionadas na espécie e têm sua função. Sim, o Buda disse que as emoções não são o problema, mas a fixação nelas é que é. Então, o Buda também reconhece a importância das emoções humanas. Vivenciar a experiência sem negá-la é algo que as filosofias não dualistas incentivam sem problema algum há milhares de anos. Mas a MEC, espiritualidade moderna, quer negar tudo isso e se aliar ao coaching, especialmente à modalidade chamada quântica, que propõe uma ideia de vida de sucesso, onde emoções consideradas negativas, conflitos e dúvidas não têm nenhum lugar. E principalmente porque essas técnicas culpam a pessoa por ela não ter dinheiro, por ela não ser rica, por ela não ter um bom casamento e um monte de coisa. Então ela começa pela culpabilização. Você não está se esforçando suficientemente. E isso, para mim, deveria ser considerado crime no Brasil. Um dos grandes estragos foi feito pela moda da tal PNL, Programação Neurolinguística, que é uma prática pseudocientífica, inegavelmente pseudocientífica, baseada em conceitos deturpados das neurociências, e que já vendeu milhões de exemplares pelo mundo. Né? Bom, uma pessoa espiritualmente tóxica manifesta pensamentos e diz coisas como: tudo tem um lado bom, mesmo quando parece muito negativo. Você não deve se opor a isso, aceita que dói menos. Né? Isso induz a uma aceitação passiva dos abusos de todos os tipos, quando, na verdade, deveríamos apoiar a pessoa para que ela supere o sofrimento pelo qual está passando dentro da perspectiva dela, não impondo um juízo moral nosso. Outra coisa que manifesta alguém que é espiritualmente tóxico é: você não pode se sentir assim, tem que superar isso. Bom, além de um julgamento, isso traz uma cobrança pesada em cima de quem já está em grande sofrimento, faz a pessoa parecer ainda mais errada e inferior do que provavelmente já se acha. É como colocar uma pá de cal em cima de seu sofrimento. Isso pode aumentar o risco, inclusive, de suicídio. O ideal é apoiar a pessoa da melhor forma possível, sem solapar suas capacidades, esperanças e propósitos anteriores ao problema. Outra coisa é, você tem que evitar o erro, falha, pecado, etc. Com frequência, quem diz isso não faz o mesmo na própria vida. Então, é um hipócrita. Cria uma autoimagem sem falhas completamente ilusória. A pessoa não percebe a ilusão criada, mas os que convivem com ela percebem. E isso mina a credibilidade com o tempo. Mas no caso de alguém em momento de grande sofrimento, a pessoa pode não perceber isso e cair na armadilha, prejudicando ainda mais sua saúde mental. Outra coisa que ela diz: pensar no que está ruim ou no que aconteceu de ruim, ou reclamar ou procurar reparo, é ficar à mercê de baixas vibrações, que eu falei agora há pouco. Né? Essa é uma das coisas mais graves que uma pessoa espiritualmente tóxica pode fazer. Elimina completamente duas coisas. Internamente, solapa a possibilidade do autoconhecimento psicológico, mental, espiritual. Algo que passa por entender emoções positivas e negativas. E externamente, solapa a consciência social, que busca a promoção da justiça social, pois cria um claustro na mente para evitar de se olhar para o lado e ver o oceano de sofrimento que envolve a vida de todos. Então, é como criar um mundo de contos e fadas. E, por último, isso é seu karma, pois poderia ser pior. Terrível julgamento. Como se a hipótese de que um sofrimento poderia ser maior diminuísse a dor do sofrimento real que se está sentindo.
É real no sentido da perspectiva da pessoa que sofre, que não pode ser jamais minimizada. Se usarmos o modo como nós ou outros encaramos os problemas como régua para como os outros devem encarar a vida, estaremos sendo petulantes, soberbos, com uma síndrome do espiritualmente superior, sem empatia ou compaixão. E muitos sofrem do chamado efeito Dunning-Kruger, ou superioridade ilusória. Eu não sei se é um conceito que vocês já ouviram falar, mas eu dou uma pequenina explicação dele aqui. O mecanismo da ilusão de superioridade foi demonstrado numa série de experiências realizadas por Justin Kruger e David Dunning, à época investigadores da Universidade de Cornell. Os resultados foram publicados no Journal of Personality and Social Psychology, em dezembro de 99. Então, o efeito Dunning-Kruger é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que restringe sua capacidade de reconhecer os próprios erros. E essas pessoas sofrem de superioridade ilusória. Muitas vezes os líderes das religiões fazem isso, né? Algumas pessoas dentro da espiritualidade têm essa tendência dessa superioridade ilusória. E aí, em contrapartida, a competência real pode enfraquecer a autoconfiança e algumas pessoas muito capacitadas podem sofrer de inferioridade ilusória. Então, são suas vítimas, né? Esses indivíduos podem pensar que não são muito capacitados e subestimar as próprias habilidades, chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes do que eles. Então, esse fenômeno, então, a gente dá o nome de síndrome do impostor. Quando os dois tipos se juntam, como no caso, então, da espiritualidade tóxica, há a formação de um círculo vicioso de muito sofrimento. Um se acha superior, espiritualizado, enquanto o outro se acha inferior, de baixa vibração, por expressar suas emoções e conflitos. Mas, na verdade, o que está ocorrendo é que aquele que se sente superior está em dissonância cognitiva e aquele que se sente inferior, ou foi inferiorizado pelo primeiro, está oprimido e reprimido, o que certamente lhe acarretará em vários problemas futuros. Bom, eu vou falar mais um pouco, além da apresentação, né, gente? Mas aqui tem uma bibliografia recomendada para vocês. Esse documento eu já, inclusive, mandei para o Liase e vai ficar disponível para vocês. Tem a bibliografia e tem também alguns links aqui que vocês vão poder acessar, que são bem interessantes sobre isso. Inclusive o link do livro original, Spiritual Bypassing, e vocês podem conseguir pela internet, na edição digital dele. Muito bem, então fica à disposição para vocês aí. Então, na verdade, já que eu estou falando com profissionais da área da saúde, né, eu diria assim que tudo isso vocês podem encontrar no trabalho de vocês no futuro, né? Todo esse tipo de situação que eu relatei. E aí, como tratar com isso, né? Vocês vão encontrar basicamente dois tipos de pessoas nisso, né? Que tem a ver com aquela que tende a apresentar um quadro mais superior e o outro um quadro mais inferior, o superior e o inferiorizado. Mas sempre de um modo tóxico, tentando colocar tudo por debaixo do tapete, né? Como a gente viu agora nesse momento de problemas, né, relativos à saúde no Brasil e no mundo, em que as pessoas, então, ficam confiando em coisas que não têm a ver com a ciência, com as medidas que se pede, né, de distanciamento social, as medidas sanitárias, e confiam em coisas invisíveis, transcendentais, que não têm a ver com isso, esquecendo que o causador do problema atual é um vírus, é um ser, né? Pode não ser considerado uma vida no sentido padrão, mas é um bichinho lá que causa o problema. E dizer que as pessoas não vão sofrer nada porque confiam em Deus, no Buda, seja onde for, bom, isso pode ser um alento para alguém que esteja tomando todas as medidas, né? Mas não para quem está tentando se sobrepor a uma lei física, né? Que é a lei da biologia, nesse caso. Então, aí realmente é necessário que a gente faça uma crítica desse processo espiritual, parece que não se atualiza, que fica simplesmente demonizando os sucessos da ciência, inclusive da medicina, né, que tem sido muito demonizada ultimamente,
E isso não pode ser admitido por alguém que busca uma espiritualidade sadia. Então, aquela espiritualidade que eu busco hoje é uma espiritualidade que tem consciência social, busca promoção de justiça social, é amiga da ciência e das suas descobertas, não é ignorante dos aspectos relativos da ciência, sabe que a ciência não é uma coisa absoluta, porque isso, inclusive, acaba sendo uma característica da religião e não da ciência. Só que muitas vezes as pessoas que já são negacionistas e dissonantes aí, que têm essa tendência à positividade, espiritualidade tóxica, usam esse caráter não fechado da ciência para criticá-la, para dizer que exatamente por isso ela não é confiável, porque ela não tem certeza de nada. Pelo contrário, gente, para a ciência o que não é falseável não é científico. E parece que para essas pessoas que têm essa visão mais religiosa, aquilo que não é confirmado como sendo uma regra dogmática determinada é que não é aceito. Aí dá para vocês imaginarem, né, como que fica o problema todo, né? Eu não sei, Natália e demais, se o pessoal quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta nesse momento. Eu não sei, acho que no chat aqui talvez tenha alguma coisa também, né? E estou à disposição de vocês. É porque eu creio que é um assunto novo realmente, né, Natália? Então, sim, com certeza. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Augusto. Sim? O meu entendimento com relação a toda essa problemática, né, de como eu me sinto superior em relação às pessoas e as palavras que eu uso para tentar amenizar um problema de maneira positiva e que acaba se tornando algo, como você enfatizou demais, tóxico, é quando me foge a possibilidade de eu me colocar no lugar daquela pessoa. Eu me despir daquilo que eu considero o que seria o correto para eu tentar me encaixar naquela situação que aquela pessoa está vivendo, compreender a situação dela e, ao invés de falar que vai ficar tudo bem, que isso vai ser resolvido, é você tentar sentir o que ela está sentindo, para depois você pensar naquilo que você vai dizer. Isso é muito... Eu acho bacana isso. Vai ao encontro da linguagem não violenta. Isso. Não é? Com certeza. Quando você arranca a sua capa da verdade, a sua capa daquilo que você considera como o que seria o exemplo, né? E você se coloca no lugar daquela pessoa. Isso para qualquer situação. Para qualquer situação. Seja uma situação muito negativa, seja uma situação muito positiva, e muitas vezes aquilo que você vai tentar falar acaba piorando, né, aquilo que você gostaria de fazer. Por isso que é importante, né, a gente se despir daquilo que a gente conhece para tentar entrar em sincronia com a realidade, né, dos sentimentos que estão tomando conta daquela pessoa, para depois você entrar em entendimento com o que ela está sentindo, o que ela está passando. Sim, na verdade, tem a ver com duas coisas isso que você falou, Luiz, né? Isso. Empatia e compaixão. Isso. Na empatia está isso que você falou, que eu também faz parte dela, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E existem até no caso do próprio budismo meditações específicas para você se colocar no lugar do outro. Tem várias técnicas nesse sentido, para aumentar essa capacidade de compaixão pelo outro. Então, a compaixão pelo outro, ela não impõe nada. Primeiro, ela tem que sentir, ou pelo menos deduzir como o outro deve estar se sentindo, já que não está ali dentro, né? E aí é que existe essa conexão possível. Então, se não existe essa empatia, não tem como se chegar nesse ponto, né? Quando as pessoas, então, elas querem impor alguma coisa, que é um dogma, que isso é um problema que vem da religião, obviamente, ou das ideologias em geral, ela passa por cima de como o outro está se sentindo. Isso é um problema muito sério que nós temos.
E aí começa com essas ideias. Você não pode sentir isso, você não pode sentir isso. Para começar, se nós somos seres humanos e nós temos essas características, nós podemos tudo. Podemos sim ter alegria, tristeza, raiva, podemos ter tudo. Claro que, pelo próprio contrato social que nós temos, talvez desde o tempo das cavernas, nós não fazemos isso de qualquer jeito, né? Desenfreadamente. A gente teve certos limites naturais, alguns biológicos, outros sociais, culturais, mas a gente, tecnicamente, não tem que demonizar os sentimentos humanos e nem como escolher quais que podem ser aceitos e quais que não. O que deveria ser tarefa da religião e da espiritualidade em si é acolher isso, sem fazer juízo de valor, de superior, de inferior, que infelizmente a gente vê, né, em vários grupos aí, esse tipo de julgamento. Né? Eu nem vou citar especificamente quais, porque nós já sabemos, e existem todos, às vezes em grau um pouco mais sutil, mas existe também. E isso tem sido o que eu chamo de velha espiritualidade, em confrontamento com o que eu chamo de uma nova espiritualidade, que é, sim, para ser amiga da ciência. Eu chamo de ciência espiritual isso. Né? Porque Professor, tem que entender... Sim? Sim, a questão é tão profunda. Eu não falo em uma religião específica, mas se a gente parar para pensar, o homem, até hoje, usa o nome de Deus para matar, para destruir, para, entre aspas, conquistar e controlar. Então, se nós somos capazes de agir dessa forma, usando o nome de Deus, imagina, né, sem temor, imagina eu usar o meu nome ou o meu conhecimento para tentar persuadir de uma maneira ruim uma pessoa que é próxima. Então, a nossa capacidade de distorcer a realidade vai desse limite, né, que seria o mais puro, que seria a proximidade com Deus, para fazer coisas ruins, ao mais baixo. Né? Então, assim, é impressionante quando a gente percebe todas as nuances, né, da face humana, o que nós somos capazes de fazer. E olha que esse exemplo que eu dei, em usar o nome de Deus para poder fazer atrocidades, acontece até hoje, em pleno século XXI. Sim, com certeza. E isso é um grande problema. Parece que nós estamos na Idade Média ainda, né? De vez em quando corremos o risco de voltar à Idade Média, gente. É inadmissível uma coisa dessa. Eu digo assim, às vezes eu faço uma defesa da ciência que alguns acham que estou sendo meio exagerado, mas quem fez mais mal à humanidade até hoje, a ciência ou a religião? Né? Tem uma autora que está na bibliografia desse material aí que eu passei para vocês, que é a Karen Armstrong, que ela diz que as religiões só fizeram mal porque se aliaram ao poder ao longo da história. Então, na verdade, a resposta não seria nem quem fez mais mal à humanidade, se a ciência ou a religião, mas ambas são manipuladas pelo poder. Política, né? Entra aí a política, mas não digo só o poder da política, porque o poder não é só a política governamental. Empresas dominam isso também e não são cargos políticos. É o poder, que é outra característica do ser humano. Então, junto com essa ideia de dissociação, de dissonância, de distorção que o Luiz falou, existe essa sanha por poder que acaba, entre aspas, não justifica, mas explica, né? Tudo isso que nós vemos por aí, tudo que está aí. Então, a religião acabou sendo sempre, de certa forma, aliada ao longo da história com os poderosos. Quando as religiões foram aliadas aos mais fracos, né, aqueles que realmente eram desprotegidos, né, em todos os sentidos sociais, geralmente foi na época de suas fundações, né, pelos seus próprios criadores, mas logo depois isso já mudou. Isso eu não me refiro só à história do cristianismo, não, de outras religiões também. Sempre acabaram se aliando aos poderosos para poderem manter seu status quo, sua existência, seus benefícios. Todos acabam caindo nessa armadilha, né, no final da história. E a ciência, ainda que também possa ser manipulada, porque se tem seres humanos é manipulável, ela tem um outro viés que, pelo menos, ela, por estar em aberto, ela não é a última palavra dela mesma. Então, ela pode ser contestada, as pesquisas continuam,
e às vezes as evidências são tão fartas que sepultam antigas ideias, né? E isso é perfeitamente dentro da ciência, sem precisar deixar de ser ciência para isso. Na religião é diferente. Se prova num grupo religioso que aquelas noções que são dadas não são adequadas, o que acontece é que não mudam a religião. Eles criam uma nova, uma dissidência. Não tem um caso na história que uma religião resolveu mudar. Agora nossas crenças eram essas, agora são outras. Não, praticamente não. Se muda para um outro grupo, uma outra vertente. Ciência não faz isso. Ciência muda quando é necessário. Não que não tenha seus problemas, como eu digo, mas são escopos totalmente diferentes, né? Então, eu diria assim que, em ordem, a busca pelo poder fez o maior mal à humanidade. Em segundo lugar, por estar muito associada ao poder, à religião. Não a espiritualidade em si, mas a religião. Em terceiro lugar, também por ser mais nova na humanidade, né, a ciência. Mas não a ciência como um todo. Uma ou outra situação científica e até de mal percepção, né, má percepção de questões científicas aí que a gente tem ao longo da história, que nem no caso de citar. Mas esse livro Campos de Sangue, da Karen Armstrong, que está aí nessa bibliografia, que eu recomendo a vocês, fala algumas coisas nesse sentido. Não sei se alguém mais teria alguma pergunta, alguma dúvida nesse sentido, porque o pessoal no chat está gostando, mas se quiserem perguntar alguma coisa, nós temos um tempinho, né, Natália? Paulo, eu queria que você pudesse, assim, se você puder, né, falar um pouco do que você pensa com relação a essa questão tão presente hoje, que é das fake news, né, associadas a essa questão da própria religião e desse poder oculto, né, que a religião carrega, assim. Porque a gente sabe que hoje a gente reconhece já alguns indícios quando uma mensagem é fake news e tudo, mas muitas delas partem de instituições, né, que têm um poder de fala muito grande, né, um poder de aterrorizar e tal. E aí eu queria que, se você puder falar alguma coisa sobre isso, se você souber algo assim sobre essa questão. Antigamente, antes da situação atual do Brasil, o que a gente chamaria, então, de fake news de viés religioso ou espiritual, elas eram um pouco mais centradas no seu próprio meio. Elas ficavam mais, né, dentro do seu próprio meio. Não adquiriam um caráter amplo tão rapidamente. Só que, com o tempo, quando essas religiões começaram a interferir em direitos sociais e direitos humanos, tentando evitar que alguns direitos de minorias viessem à tona, aí começaram a espalhar um pouco mais noções completamente distorcidas, né, que atentam contra a dignidade humana. E agora, nesse momento do Brasil, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos também, em outros países, mas falando mais sobre a nossa realidade, que a gente convive o dia inteiro, isso se tornou desenfreado. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, qualquer fake news atual, mesmo que o tema da fake news não tenha o mote religioso, não tenha a ver com isso, ela sempre inclui um mote religioso, quase sempre. Quase sempre invoca a divindade, algum tipo de autoridade sobre alguém, ou até uma demonização sobre alguém. Isso se tornou uma forma comum de argumentação, se é que se pode usar esse termo, né, no caso. Então, isso é muito perigoso, porque essas fake news, elas não têm nenhum viés racional, não tem nenhum viés de confirmação. São, como tu disseste, nitidamente falsas, e é fácil identificar, né, na estrutura delas que elas são falsas. Elas não permitem checagem, falando de um ponto de vista jornalístico, que é o meu caso, como jornalista, né? Elas não permitem checagem. Então, tem coisas assim que a gente já pega direto, já vai direto. Aí eles vão, às vezes, mudando a sua estrutura, as técnicas para pegar. Mas eles apostam no caráter emocional da maioria das pessoas, numa certa ingenuidade da maioria das pessoas. Inclusive, quando repassam fake news e nós as confrontamos, por que elas repassaram aquilo, elas dizem, mas é porque eu achei que podia ser bom, mal não vai fazer. Aí eu tenho que mostrar para a pessoa por que poderia vir a fazer mal em tal e tal contexto, quando envolve alguém. Aí faço ela pensar, tipo, digamos que você está falando que tal fulano aqui é um hacker e alguma coisa assim, que vai, né, formatar seu HD, então você vai lá, bloqueia, não sei o quê, e começa, né,
fazer essas acusações contra a pessoa. E aí a pessoa tem uma parada imediata no pensamento de se fosse você, se fosse seu filho, seu marido, esta pessoa, o que você diria de outras que compartilhassem essa informação? Aí a pessoa, daí ela dá uma paradinha, né? Pois é, não tinha pensado nisso. Eu digo, pois é. E eles apostam que você não pense nisso. Aí está a importância da razão. Porque existem alguns grupos espirituais hoje, desses nova era, namastê, gratiluz aí, jovem místico, né? Que demonizam o racional. Eles dizem, não, nós estamos numa nova era, o racional já foi eliminado, já passamos para, sei lá, 50ª dimensão, não sei do quê, e já não, agora vamos só no intuicional, só na intuição, nada de razão. E aí eu digo para eles, você não está usando a razão para conversar isso comigo? Não é a razão que faz com que você use uma língua para falar comigo, que você concatene esses pensamentos para falar comigo? Se você abdicar da razão, então você vai parecer uma ameba, como eu digo para a pessoa. E aí a pessoa fica me olhando. Ou seja, ela nunca sequer pensou o que era ser racional. Parece uma pessoa que numa CPI não sabe responder a diferença entre vírus e protozoário, gente. Por favor, já que nós estamos. Vocês são estudantes de medicina, na maioria, né? Imagina que aquele dia o cabelo de vocês branqueou pela primeira vez. Não tem cabimento uma coisa dessas, mas infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Então eu digo que a gente tem que sim fazer a nossa parte, vocês na área de vocês, eu na minha, e assim estaremos todos em benefício da maioria, de confrontar essas coisas. Eu digo, esse confrontamento muitas vezes é bastante desgastante, porque alguns são muito raivosos, né? Nunca consultaram um psiquiatra, nem um psicoterapeuta, nunca tomaram uma medicaçãozinha para dar uma trabalhada em algumas coisas, e aí nós ficamos à mercê dessa gente, né? Dessa gente aí mal trabalhada, totalmente tóxica, que é o tema, né, de hoje aqui. Mas a gente não pode desistir, porque nós sabemos que estamos do lado certo, o lado da razão, do bom senso e da consciência social. Eu não tenho mais nada a dizer depois disso, né? Ai, muito bom. Muito obrigada. Estou aqui rindo da sua lembrança aí. Vou agradecer o Paulo, um prazer enorme te conhecer. É meu. É maravilhoso ouvir, assim, conceitos tão frescos e conceitos tão atuais com relação à espiritualidade e como a espiritualidade está inserida, né, na nossa vida de maneira muito subjetiva, às vezes. E às vezes as pessoas acham que a espiritualidade palpável é aquela que está ligada à religião, né? E é isso que a gente sempre tenta falar aqui na Liga, que espiritualidade e religião não são a mesma coisa. Não, né? Então, eu te agradeço muito por hoje, foi muito bom. Sinta-se à vontade para sempre falar aqui para a gente, para nossa ajuda para divulgar suas lives, suas palestras, será um prazer. Pessoal, é isso, boa noite para vocês. Qualquer coisa, Liaz está à disposição de todos. Paulo, muito obrigada, boa noite. Boa noite para vocês todos. Muito bem, espero que tenham gostado dessa aula aberta sobre espiritualidade e positividade tóxica. Eu agradeço muito, especialmente a Natália Campos Moreira, acadêmica de medicina e membra da Liga, né, da LIASE, que foi quem me convidou para essa aula aberta há um tempo atrás. E provavelmente farei outras, não só lá, mas também já deixo claro aqui para vocês que eu estou à disposição de qualquer academia, universidade, faculdade que queira me convidar para esse tipo de eventos. Por enquanto estamos fazendo só à distância, né, por causa da condição hoje de saúde no mundo, mas assim que as coisas se tornarem mais adequadas, eu posso também fazer algumas dessas aulas presencialmente. Fico à disposição de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito, porque é uma forma de dar um suporte financeiro para o nosso canal também. Se não for por membro, vocês podem fazer doações momentâneas, seja no Super Chat ou no Super Sticker, durante as lives que a gente faz toda semana. E ainda tem a opção do Pix, que sempre no fim de cada vídeo, na descrição de cada vídeo, está informado um código ali, uma chave Pix, para que vocês possam fazer doações em qualquer valor, se assim desejar. Espero então que tenham gostado e na semana que vem eu retorno com algum outro tema muito interessante para vocês. Até lá então.